Bom dia! Olá, oitavo ano. Vamos conversar um pouco sobre o roteiro 23. Então, o roteiro 23 desta semana traz um assunto que até já foi comentado em aulas passadas, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre a abolição da escravatura, né? Muito bem. Então, a abolição da escravatura, ela resulta de um processo longo, um processo lento, um processo que vai envolver muitas lutas, né? Não aconteceu da noite para o dia, foi uma pressão da sociedade para pôr um fim na escravidão no país, né? O Brasil foi o último país das Américas a pôr um fim no sistema escravista, né? Então esta abolição da escravatura, ela não nasceu do humanismo e nem da benevolência da família real brasileira, né? Ela nasceu da vontade de pessoas de nossa sociedade que vão se mobilizar, que vão se organizar para forçar o Império Brasileiro a pôr fim ao trabalho escravo, né? Muito bem. Então, se nós voltarmos lá atrás na história, os escravos não estavam passivos ao sistema escravista. Os escravos foram os que mais lutaram, os que mais reagiram ao sistema escravista. Mas, no século XIX, essa voz será bastante ouvida. Há uma pressão externa por conta da economia, né? A Inglaterra vive a Revolução Industrial, precisa de trabalhadores trabalhando no sistema de mão de obra assalariada, e o sistema escravista é um obstáculo ao crescimento do mercado consumidor. Então há esta pressão externa e também há a pressão interna, né? Muitas pessoas da sociedade brasileira, a partir de 1870, eles vão reagir ao sistema escravista, né? Então surge um movimento abolicionista que vai crescer muito a partir de 1870 e que vai forçar o parlamento brasileiro a se posicionar com relação à questão da escravidão. Temos que entender o seguinte, que o parlamento brasileiro ele é formado por pessoas de mentalidade escravocrata. Então vão fazer leis para, digamos assim, retardar o fim da escravidão no país. Então surgem leis como a Lei do Ventre Livre, de 1871, a Lei dos Sexagenários, de 1885, que são leis que, na verdade, foram escritas por pessoas de mentalidade escravocrata, beneficiando-se a si mesmos e não ao escravo, né? Então, a lei do ventre livre, ela beneficia o senhor de escravos. A lei dos sexagenários, ela beneficia o senhor de escravos. Vamos ver. O que diz a lei do ventre livre? Diz que todo filho de escravo nascido após 1871 seria considerado livre, cabendo ao dono do escravo dar a sua liberdade, ou aos 8 anos de idade, e aí esta criança vai receber uma indenização, ou aos 21 anos de idade, sem receber indenização alguma. É uma lei que certamente favorece ao senhor do escravo. Depois, lei dos sexagenários, outra lei feita por escravocratas, favorecendo-se a si mesmos. Então concedia alforria aos escravizados que possuíssem idade superior a 60 anos.
aos 60 anos, o escravo já não tem mais forças para trabalhar. Ele já é um obstáculo ao sistema escravista. Ele já é um peso para o senhor de escravos. Então, alforriando este escravo, também estava desobrigando o senhor de alimentá-lo, de vesti-lo, de calçá-lo, de prestar-lhe assistência. Então, o escravo alforriado, né, ainda ficava obrigado por lei a prestar serviços indenizatórios. O que seriam isso, né? Serviços que seriam prestados há 3 anos, onde este senhor negro de 60 anos ou mais, continuaria trabalhando, prestando serviços ao seu senhor como uma espécie de indenização. Muito bem. Então, de acordo com o texto, os senhores são convidados a responder estas questões. A primeira é assinale com verdadeiro ou falso as afirmações constantes no texto. Depois, 2. Defina a lei. Escreva o nome da lei, pela qual os escravizados alforriados ficavam obrigados a prestar serviços indenizatórios durante 3 anos. O texto está abordando 2 leis. Portanto, é uma destas leis. É só dizer qual que é esta lei, tá? Muito bem. Espero que os senhores possam ter entendido esse texto, um texto bem simples, e que eu possa contar com os senhores novamente no roteiro 24, que todos possam ter uma boa semana de estudo. Muito obrigado pela participação no ensino remoto. Até lá!